sábado, que iria me levar na Feira do Livro. Naquela época era muito pequena, tinha algumas bancas que me levar na Feira do Livro, porque ele queria me comprar uma série de livros que ele achava que eu ia gostar de ler e que era importante. E nós fomos de carro até a Feira do Livro, e ele me comprou uma série de livros de autores russos, de outros autores, etc. E aquilo deu um pacote. Eu fiquei muito emocionado com aqueles livros, todas as histórias que eu ia ler. E a gente pôs dentro do carro e seguiu adiante e foi para outro lugar. Ele tinha que falar com uma pessoa, não sei o que era. E quando nós voltamos, a gente notou que o carro tinha sido arrombado e levaram um pacote não era plástico, levaram. E eu fiquei muito triste, não era pequeno, fiquei muito triste, puxa vida, esses livros maravilhosos que eu ia ler não apareceram. Então, eu me lembro que meu pai, ele vacilou, foi por alguns segundos e disse: não, filho, não tem problema. Nós vamos voltar na feira e a gente compra todos os livros de novo. E aí ele foi lá e a gente recomprou todos os livros de novo. Desculpa, estou ficando emocionado. Esse gesto me marcou profundamente, porque ele, mais do que usar palavras, ou seja lá que for, ele deu um exemplo que me marcou pro resto da vida, que a gente tem muitos percalços, tem muitas dificuldades, pode levar muito tombo, mas o que a gente tem que fazer é não esmorecer, é se levantar, seguir adiante e tocar a vida, porque essa é a única maneira de lidar com a vida. Isso foi uma coisa que me marcou e eu gostaria de deixar registrado aqui. Eu gostaria de seguir de agradecer muito a Chica e a Ana e todas as pessoas que trabalham junto com elas, toda a equipe. Eu não posso nomear elas no IBM e na Visual, pelo trabalho fantástico que elas fazem esses anos todos, por essa atividade. Eu fico muito agradecido e comovido por essa homenagem que está sendo feita. Na verdade, eu acho que se eu fiz alguma coisa para a antropologia urbana, não fiz nada sozinho. Eu tive 7 pessoas que fizeram. Então, eu tomo essa homenagem coletivamente. A Chica, um tempo atrás, me convidou. A Chica não convida, ela convida barra e convoca. Ela me convocou. Eu acho que está certo. O chefe convoca. Então, ela me convocou para dar uma palestra e perguntou apenas qual era o título. E eu, num desses dias assim meio oníricos, delirantes, eu dei esse título que eu achei lindo, da aldeia global à metrópole local, antropologia no contexto urbano. Depois eu fiquei dizendo sobre o que eu vou falar. Não se preocupe, eu preparei um roteiro, mas pode ser que eu subverta ele. E eu gostaria de começar também com um livro que me marcou há muito tempo. Eu deve estar ficando velho, estou falando de coisas do passado, assim mesmo. Um livro que também me impressionou muito, que é um livro de um americano, um jornalista americano chamado John Reed, escreveu um livro clássico chamado 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é sobre a Revolução Soviética, os 10 dias da Revolução Soviética. E o livro é muito emocionante, ele relata os acontecimentos todos e basicamente tem muito a ver com a participação em São Petersburgo e tem a ver com os sindicatos aderirem à Revolução ou não aderirem. A maior parte vai aderindo, a Revolução vai crescendo, até que as telefonistas de São Petersburgo fazem um documento dizendo que elas de forma alguma vão aderir a essa revolução de operários e de camponeses, que elas não querem saber nada disso tudo e simplesmente não aderem e obviamente perdem o bonde da história. Também não sei onde é que elas foram parar. Mas assim, elas claramente não queriam ser vistas como trabalhadoras equivalentes a operários e camponeses. Elas trabalhavam telefônica, uma coisa extremamente moderna, importante, e por conseguinte elas se achavam diferentes do resto. E há um tempo atrás eu ouvi um cálculo que uma pessoa fez dizendo que se hoje em dia o sistema telefônico fosse como era naquela época, que tinha que ter um telefonista que botava um cabozinho em cada lugar, etc., nós necessitaríamos de 60 milhões de telefonistas para que a humanidade toda pudesse usar o telefone, para dar uma ideia. Também vocês devem ter visto um dado que saiu no ano passado, que o Brasil atualmente tem mais celulares que habitantes. Eu já fico louco com um celular, mas tem gente que tem 2, 3, etc. Isso foi um fenômeno também muito rápido e, de certa maneira, avassalador. Então, a primeira parte do título da minha conferência, obviamente, tem a ver com um livro que você deve ouvir falar, que foi escrito na década de 60,
um canadense chamado Marshall McLuhan, que era originalmente da área de teoria literária, e ele escreveu vários livros. Um chamava The Medium is the Message, message como mensagem, como massagem, e ele criou o termo de que a gente acabaria vivendo numa aldeia global. As pessoas todas repetiam isso, mas curiosamente, quando eu fico pensando naquela época, na década de 60, por exemplo, em Porto Alegre, em todo o Brasil, era dificílimo conseguir um telefone convencional. Havia um mercado paralelo que fazia com que um telefone teria o preço equivalente hoje a, sei lá, 5 ou 10 mil reais. Bom, obviamente não havia celulares, não havia fax, não havia computador pessoal, não havia e-mail, não havia internet, não havia televisão a cabo, não havia Orkut, não havia Facebook, e o Xerox estava recém começando. Eu sei que alguns de vocês vão dizer que a vida era melhor naquela época, mas enfim, não tinha nada disso, e ele já estava criando a ideia de uma aldeia global. Agora, também era uma época que a noção de tempo era uma noção muito diferente. As pessoas iam, mesmo de classe média, iam de Porto Alegre. Eu ia muito de Porto Alegre a São Paulo de ônibus, demorava 20 horas para o Rio de Janeiro, eram 28 horas. Quando a gente chegava lá, tinha uma propaganda da Varig: se você tivesse vindo de avião, já estaria aqui. Era um horror. E as pessoas escreviam cartas comerciais e cartas de amor também. Hoje em dia eu acho que é e-mails de amor, ou twitters de amor. E uma carta era uma coisa que tinha que ser bem escrita, de preferência com cópia, para saber o que escreveu, tinha que botar no envelope, tinha que ser sobrescritado, fechado, selado, levado para o correio, e que demorava uma semana. Então, entre escrever uma carta e receber uma resposta, era mais que natural que passasse 2 ou 3 semanas. Não era o inferno de hoje que a gente acorda e já está com dívida, com os e-mails. Então era uma outra noção de tempo que se tinha. É bom lembrar também que se a gente pensar no Brasil de 1970, ou seja, 40 e poucos anos atrás, o censo de 70 foi o primeiro censo em que o Brasil se mostrou mais urbano do que rural. Quer dizer, a passagem do Brasil de um país predominantemente rural a começar a ser mais urbano se deu no meio da década de 60. Até essa época, o Brasil era um país predominantemente rural, e as coisas eram muito mais lentas, e a própria estrutura social também era uma estrutura diferente, e a forma de sociabilidade também era diferente. Esse vídeo maravilhoso, vocês viram a rua onde eu me criei, na Felipe Neri. O avô do Rodrigo tinha uma casa na frente, conheci o avô dele, o pai dele também, e eu me lembro que uma das tias do Rodrigo casou, e o avô fez uma festa em que toda a rua era convidada. As pessoas ficavam sentadas não só dentro da casa, como na calçada também. Então, você imagina hoje fazer uma festa de casamento, tu convida a vizinhança toda na calçada, nem sobrar nem as mesas, né? Que me garanto, mas todo mundo ia se assaltar. Então, era uma outra forma de sociabilidade, de vida, de ritmo, coisas todas que não desapareceram, mas elas se modificaram. E de alguma maneira as ciências sociais brasileiras tiveram que acompanhar isso, e a antropologia teve um papel muito peculiar que eu acho que vale a pena assinalar. As ciências sociais brasileiras estavam, claro, já nessa época preocupadas com o Brasil enquanto nação, com formação da nacionalidade, desigualdades, etc. E principalmente a sociologia e a ciência política tratavam disso, e tratavam com grandes conceitos: o Estado, o subdesenvolvimento, o desenvolvimento, os partidos políticos, os sindicatos, a ideologia. Eram todos grandes temas, e qualquer aluno de ciências sociais da minha época, quando entrava, depois de um semestre, ele sabia fazer um quadro amplo do Brasil. Em geral, dizia que tinha os latifundiários, que eram sempre ruins, tinha os camponeses, que eram bons, mas não tinham consciência, os índios, que eram camponeses, embora não soubessem, em alguns casos, e os empresários se dividiam em nacionalistas e bons, e estrangeiros e maus. E a Coca-Cola era o ícone máximo do imperialismo. Então, assim, era bastante fácil.
A gente sabe que o mundo ficou bem mais complexo e hoje em dia é mais difícil explicar. E a antropologia, nesse momento, tinha um papel relativamente secundário. Era secundário porque ele se ocupava ou com índios, que era, vamos assim, uma não questão em tua parte, eles iam desaparecer, segundo algumas teorias, ou eram camponeses, então eles deveriam virar camponeses, não índios. A questão étnica não era um tema naquela época na sociologia, ciência política. E pior de tudo, a antropologia tinha um pecado original, que ela se ocupava com a cultura, e boa parte das ciências sociais brasileiras e latino-americanas queriam descartar as interpretações psicológicas e culturalistas do seu desenvolvimento. Então, a teoria da modernização tentava explicar que a América Latina era atrasada por causa das atitudes, das lideranças, da população. Teorias como as teorias marxistas ou a própria CEPAL tentavam mostrar que eram questões estruturais. Então, lidar com cultura, de alguma maneira, era estar no campo conservador, de tal modo que o bebê era jogado fora com a água do banho. Quer dizer, lidar com a cultura era relativamente mal visto, e mesmo porque nas teorias marxistas mais esquemáticas, a cultura podia ser deduzida quase que mecanicamente da infraestrutura, da superestrutura, podia ser deduzida dessa maneira. Então, a antropologia não era uma ciência social que tinha o mesmo status que as outras ciências sociais. A gente sabe que isso se modificou muito, e tem muitas pessoas que acham, inclusive, que a antropologia às vezes tem quase que um status hegemônico em relação às outras ciências sociais. E a gente poderia se perguntar como é que se deu esse processo. Mas tem várias coisas que a gente poderia apontar. Uma é o próprio fato que o Brasil se urbanizou e os antropólogos começarem a estudar coisas que aconteciam nas cidades. Não é que eles não estudassem coisas nas cidades, mas eles, como muito, iam até o que era chamado de comunidade, estudos de comunidade, que eram criticados, ou então eles estudavam populações periféricas, alguma vila, alguma coisa assim, mas sem uma teoria muito crítica. Mas, gradativamente, os antropólogos começaram a transferir coisas que eles tinham aprendido em outros contextos para cidades. Então, estudar rituais em cidades, no caso do clássico da Mata, interpretar o carnaval como um rito de passagem brasileiro e outros rituais. E começaram a pegar também um pouco o que era, boa parte, considerado o lixo pelas outras ciências sociais. Estudar novela, estudar comportamento, que era considerado comportamento sexual desviante, hoje esse termo não seria politicamente correto, estudar o futebol, considerado uma forma de ópio do povo. Então, assim, uma série de temas que envolviam literalmente milhões de pessoas, como futebol, carnaval, telenovela, etc., que eram considerados não nobres pelas ciências sociais. Havia, assim, quase que uma divisão entre o que é um tema quente, nobre e válido, o que é um tema não entrava nessa categoria. E a antropologia, como gosta dessas coisas diferentes, acabou entrando por aí e também no contexto do campo. O que coloca de saída é uma questão que o Clifford Geertz levanta no texto dele, em que ele diz que os antropólogos estudam na cidade, mas não estudam a cidade, que a gente poderia discutir um pouco, porque a cidade sempre foi uma preocupação muito grande no mundo ocidental. A cidade é uma coisa chave. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira cidade que é citada na Bíblia é uma cidade que foi criada por Caim. Caim, depois de matar o irmão dele, ele tem um filho chamado Enoque, e ele cria uma cidade, se não me engano, com o mesmo nome, e a gente quase pode ver isso como uma reparação. Então, a primeira cidade na Bíblia está ligada não só ao homicídio, mas com um homicídio terrível, um fratricídio. Então, essa é uma das imagens que existe em relação à cidade, e a cidade é foco e fonte de todo religiosa, social.
guarda a cidade, ou seja, pessoas quando saíam do campo, eram seus Europa, que vinham da cidade, se tornavam pessoas. Então a cidade tinha liberta as pessoas que vinham dos seus pais. E isso permite esse tipo de oportunidade. Permitiria até mais oportunidade para pessoas que são pobres. Então seria assim quase, é melhor ser pobre na cidade do que pobre no campo. Na cidade, hoje o Sérgio dá uma palestra interessantíssima sobre classe média, e mostrava assim que uma das estratégias é imaginar assim, bom, eu nunca vou ter meus filhos, então isso alimenta a pessoa de trabalho. Então, na cidade é a mesma coisa, eu vou para a cidade, eu vou sofrer muito, vou ter que trabalhar, eu não vou ficar muito rico, mas meu filho vai para uma boa escola, depois vai para a universidade e vai ascender. Então, de alguma maneira, a cidade tem esses dois aspectos fortemente marcados, e a cidade também é um tema que foi um tema privilegiado numa escola de ciências sociais, que é a chamada Escola de Chicago, ligada originalmente ao departamento de Sociologia de Chicago, que é Sociologia e Antropologia, e que elas vão estudar a própria cidade. Final do século era a cidade do Alcabone, gangues, etc. É uma cidade que tinha delinquência juvenil, prostituição, jogo, de tal maneira que o fundador da escola de Chicago, o Ezra Parker, que tinha estudado na Alemanha, ele considerava a cidade quase como um laboratório social. Tudo podia ser estudado lá. E um dos seguidores dele, o Luiz Milton, que escreveu um artigo clássico chamado Urbanismo como Modo de Vida, em 1938, ele desenvolve uma ideia justamente da cidade como tendo um papel enorme, que é o papel de criar o que ele chamava de uma cultura urbana. E para ele não importava qual fosse a cidade, qualquer cidade teria essa possibilidade de criar uma cultura urbana, e era uma cultura urbana marcada por uma série de coisas negativas. Era a perda de vínculos afetivos, era a substituição de relações primárias e diretas por relações secundárias, desagregação da família, secularização, tudo era negativo, anonimato, etc., parte influenciado pelo século. Nessa perspectiva, a cidade é quase uma variável independente. Ela, tanto é que essa escola chamava de ecologia humana também, ela condiciona o comportamento das pessoas. Uma reação a isso é dizer isso é bobagem. Quem criou tudo isso foi o capitalismo, ele não conseguia ter isso, etc. Que é um pouco a crítica que o Castells fazia no primeiro livro dele, quando ele estava começando a entrar na área da sociologia urbana. Uma outra perspectiva é dizer, bom, a cidade certamente não tem esse poder todo, mas a cidade tem uma especificidade. Quando a gente lê, por exemplo, os textos que o Engels escreveu sobre a classe operária na Inglaterra, ele diz que os operários eram barbaramente explorados na Inglaterra, na Revolução Industrial, mas o fato de eles viverem em cidades lhe deu pela primeira vez, como Manchester, que a aula citou, lhe deu a possibilidade de pensar sobre a sua situação e se organizar. Isso no campo seria impossível, porque eles estavam atomizados, sem forma de organização, etc. Então, a cidade aparece como um lugar que influencia, ou seja, viver junto num certo espaço tem um peso. Qual é esse peso, a gente tem que discutir. Então, a gente poderia olhar um pouco a cidade como uma variável contextual, e que cria contextos diferentes. Certamente, o fato do Rio de Janeiro ter uma topografia que é típica dela tem uma influência na localização das favelas, que é diferente das favelas de São Paulo. Então, assim, a própria topografia, a localização geográfica, etc., tem um peso, mas a própria segregação que normalmente uma cidade provoca também tem um peso, também é uma coisa importante e tem que ser levado em consideração.
Essa escola também foi muito interessante porque ela provocou estudos em outros lugares do mundo, inclusive um estudo clássico no México, o Robert Redfield, que fez um estudo em 1926 numa aldeia, pequena cidade chamada Tepoztlán, perto da cidade do México, e ele escreveu a cidade como absolutamente harmônica, maravilhosa, etc. 16 anos depois, naquela época, um jovem antropólogo chamado Oscar Luiz resolveu reestudar esse lugar. Não que ele estava desconfiado que foi mal feito, mas era a ideia de fazer um reestudo. E ele descobriu coisas completamente diferentes do que o Redfield tinha descoberto. Ele descobriu que tinha tensões, que tinha conflitos, que tinha fofocas. Ele ficou pensando, pô, 16 anos mudou, e ele resolveu ir nos cartórios e ver dados na época que o Redfield tinha estudado. E ele viu que tinha conflitos registrados sob forma de juízos, cartórios, etc. E viu que o Redfield estava tão imbuído do modelo que a aldeia não era conflitiva, mas a cidade era, que ele simplesmente não conseguiu sair dessa imagem vistoriana que ele construiu. E o Redfield foi mais adiante e viu que os habitantes desse lugar, que estava crescendo, de Tepoztlán, não estavam satisfeitos na cidade e migraram para a cidade do México. Então ele foi atrás deles e resolveu estudá-los lá e basicamente mostrou como tudo que era previsto, tanto pelo Redfield como o Peirce, não se realizava na cidade. Em primeiro lugar, a família não ficava mais fraca, mas ficava muito mais forte. As pessoas migravam e precisavam da família como uma rede. Então a família não se desagregava. A secularização não acontecia, ao contrário, a religião era um cimento e eles continuavam religiosos. A medicina popular continuava, etc. Então ele mostra como era completamente diferente do que era esperado. E ele escreveu um artigo naquela época, clássico, chamado Urbanization Without Breakdown, ou seja, urbanização sem quebra social, em que ele dizia, uma coisa que hoje em dia é óbvio, que a urbanização não é um processo único, mas que ele toma diferentes características em diferentes lugares, em diferentes épocas, contextos, etc. Bom, voltando de novo à questão do Brasil. O Brasil, quando começa a se urbanizar mais rapidamente, a cidade passa a ser visto, por um lado, como fonte de progresso. E um progresso que tem que ser alcançado a qualquer preço. Ao preço da poluição, outros preços. Para vocês terem uma ideia, na década de 70 havia um projeto que quase foi levado a cabo, que era destruir o mercado público de Porto Alegre para construir um estacionamento. Então o mercado era visto como um atraso, era uma coisa do século XIX, cheio de sujeira, cheio de populares, e tinha que sanear, tinha que limpar aquilo e fazer um grande estacionamento, porque o carro era o exemplo da modernidade. Por pouco que isso não aconteceu, por pouco não derrubaram o mercado. E a ideia eram arranha-céus, viadutos, coisas desse tipo. É interessante que, assim, que as pessoas que foram convidadas para esse evento, para falar nesse evento, são todas pessoas que de alguma maneira lidaram com as transformações que acontecem nessa época e fizeram estudos antropológicos, obviamente não foram os únicos, a respeito do que estava acontecendo. Então nós tivemos há pouco a palestra interessantíssima da Alba, que ela mostra toda a questão da violência, como a violência passou a ser uma coisa importante. E eu me lembro que quando a violência começou no Brasil, em boa parte ela era sempre frisada que era violência urbana. Então, assim, durante a ditadura havia menos violência, porque o Estado já se encarregava da violência. Bom, e quando começa a abertura, eu voltei da Inglaterra e todo mundo falava da violência urbana, violência urbana. Ninguém falava da violência no campo. Continuava havendo massacre. A violência era urbana e o discurso é o seguinte: nós estamos nos modernizando, nós estamos nos urbanizando, que é bom, mas isso no mundo inteiro tem um preço, que é a violência urbana, e nós temos que dar conta disso, eles são marginais, etc. Eu me lembro que eu escrevi um artigo uma vez num ano, em 81, mostrando que o rendimento do total de assaltos a bancos naquele ano era 20 vezes inferior ao total de golpes que foram dados no mercado financeiro, para vocês terem uma ideia do padrão.
Mas claro que começou a haver uma dramatização da violência, a violência aparecia na televisão, nos meios de comunicação, o Jornal Nacional é de 1969, então começa a ter jornais nacionais, noticiário, etc. E a violência passa a ser um dos elementos e uma das formas de falar do Brasil. A Eunice Dureck, talvez foi uma das pioneiras do estudo da cidade, escreveu um livro importante chamado A Caminho da Cidade, em que ela procura, de uma forma antropológica, falar do que significa migração. O que é migrar ou do campo para a cidade, ou de cidades menores para cidades maiores. E do Nordeste para Brasília, ou do interior de São Paulo para a cidade de São Paulo. Como é que essas pessoas sobrevivem, como é que elas conseguem viver, quais são as expectativas, e de alguma maneira essas pessoas muitas vezes eram pouco conhecidas, sabia pouco sobre isso. O Gilberto Velho estudou no primeiro livro dele, um clássico, Utopia Urbana, ele escreveu sobre o sonho de Copacabana. Por que Copacabana era o sonho de boa parte da classe média, viver lá mesmo a sacrifício, com pouco espaço? Por que Copacabana, no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, era um exemplo do que havia de moderno, do que havia de bom, etc. O José Guilherme, que está aqui, fez um estudo em que ele mostrou uma coisa que pouca gente conhecia. Ele pegou São Paulo, a cidade mais desenvolvida do Brasil, e mostrou que na grande São Paulo, numa época que já havia meio de comunicação, havia uma coisa chamada circo-teatro, relativamente pouco conhecida, que eram circos feitos na periferia, quando tinham animais também, tinham porcos amestrados, não tinha um exemplo concitado desse, não tinha. Estou melhorando o teu livro, segunda edição. Bom, mas era assim, eram pessoas que chegavam num lugar, faziam uma espécie de uma pesquisa de mercado, montavam peças, e essas peças muitas vezes tinham a ver com telenovelas. Eu me lembro, por exemplo, eu estudava, que estava passando, tinha um filme chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos, e uma das peças que passavam no teatro chamava Dona Frouxa e Seus Dois Maridos. Esse exemplo está certo. E eu me lembro também que a outra coisa, eu li tanto. Eu li ontem, assim, de era a própria noção de pedaço. A noção de pedaço também era uma coisa importante, porque era um termo que se usava em outro contexto, de repente todo mundo começa a falar de pedaço. Então, o pedaço como aquele espaço no qual a gente se sente em casa, a gente tem pertencimento. E eu me lembro de tu contar que tu fosse uma vez fazer um trabalho de campo e tinha um sujeito que não era daquela área e ele se apresenta. Ele diz, olha, eu sou fulano, não sou daqui, sou de outro lugar. E que a tua impressão que tinha que o cara estava passando um panaca e ia ser vaiado. Para surpresa tua, ele foi aplaudido. Por quê? Porque ele disse, olha, estou vindo de fora, mas eu quero me apresentar, não sou uma ameaça, eu respeito, eu quero dizer quem eu sou, e isso produziu um alívio. Então, a ideia é que se tinha nas cidades enormes espaços, avenidas, mas tinham outros espaços, que eram os pedaços, que eram onde as pessoas se encontravam, conheciam, eram respeitados, eram, digamos assim, pessoas e não indivíduos, para usar o termo. E o próprio Antônio Augusto Lenz, que tem aqui, ele estuda, faz uma leitura do cordel, que é um fenômeno cada vez mais urbano. Com a urbanização e a televisão, o cordel não desaparece. Então, essa é outra coisa. Para usar termos simples, o moderno absolutamente não terminou com o tradicional. Ao contrário, eles se articulam o tempo inteiro e convivem, assim como na economia, o setor formal, o chamado setor informal, também convivem o tempo inteiro. E vários desses estudos foram feitos em vários outros lugares. A própria Cornélia, a Ana e vários outros colegas, me lembro que tinha um seminário que era sobre, como é que chamava? Não, Sociedade e Cultura no Brasil. Sociedade e Cultura no Brasil, do qual saíram vários estudos sobre os mais diferentes assuntos, porque esses assuntos todos, de alguma maneira, estavam brotando, e os antropólogos diziam assim, pô, maravilha, eu vou estudar isso, está tudo para ser estudado. Então, a antropologia subitamente entrou no debate nacional e começou a dizer, olha, eu tenho como explicar esses assuntos que estão acontecendo na cidade, e mais do que isso, a partir disso eu posso discutir o que é o Brasil. Eu posso discutir com sociólogos, cientistas políticos o que é o Brasil,
e mostrar que ele não pode ser explicado só em termos de ideologia, desenvolvimento e outros termos. Não é que isso não houvesse, mas tinha uma outra parte chamada cultura que tinha que entrar nisso. Com a chamada redemocratização ou abertura, isso se tornou mais claro ainda, porque quando o Brasil começa a se democratizar, tinha muitas pessoas que imaginavam que tudo ia voltar a ser como era antes. E a gente sabe que nunca nada volta a ser como era antes. Quando a gente viaja e volta, está tudo à reveria, como se diz, né? Então as pessoas imaginavam assim, bom, os antigos partidos políticos vão voltar, os antigos sindicatos vão voltar, e a gente sabe que não foi bem assim. Quando houve a recriação de partidos políticos, alguns partidos antigos foram recriados, mas se criaram novos partidos. O PT é um exemplo de um partido novo, diferente, independente do que a gente acha dele. O próprio sindicalismo também, se criou um sindicalismo que era diferente. Mas, acima de tudo, as pessoas se deram conta que começou a haver uma constituição de novos atores sociais. Novos atores sociais que estavam latentes ou reprimidos vieram à tona e começaram a se construir sob formas de identidades sociais. Então, todos esses eram grupos que se achavam brasileiros, porque o Brasil como nação já tinha sido formado, mas todos eles estavam reivindicando especificidades ou diferenças. Por exemplo, o movimento feminista, ele mais ou menos cresce nesse período. Cresce basicamente com as mulheres dizendo que elas, além de brasileiras, são mulheres e que as mulheres tinham uma especificidade. E aí entra um pouco o que o Charles Taylor chama do reconhecimento. Quer dizer, são grupos que exigem o reconhecimento e esse reconhecimento tem que produzir efeitos. Então não é só reconhecer que as mulheres têm especificidade, mas elas querem ter direito à creche, a delegacias especiais na polícia, direitos desse tipo. Outros exemplos, movimento gay, surgimento do neopentecostalismo. Se a gente pegar a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem 30 e poucos anos, ela está em mais de 100 países. É um fenômeno impressionante também e que mobiliza novos atores sociais que surgem na sociedade brasileira. Então, todos esses grupos se afirmam como brasileiros, mas ao mesmo tempo, e para vocês quiserem pegar outro exemplo, é o renascimento do gauchismo no Rio Grande do Sul. Todos esses movimentos não negam o pertencimento à nação, que já está constituído, mas eles dizem é muito difícil ser brasileiro, ponto. Então, aos poucos a cultura começa a entrar com uma dimensão que está presente em todas as coisas e que mostrava também que o Brasil começava a ficar mais complexo. Ele fica mais complexo porque, se a gente for olhar hoje, mais de 80% da população brasileira vive em condição urbana e, de alguma maneira, isso recria o rural. Deixa eu dar alguns exemplos. Todos vocês conhecem a teoria clássica da CEPAL, do Raul Prebisch, que os países latino-americanos estavam sempre em desvantagem em relação aos países do primeiro mundo, porque nós produzíamos matéria-prima, eles produtos manufaturados, e havia o que se chamava de deteriorização dos termos de intercâmbio. Os produtos manufaturados ficavam cada vez mais caros e os outros cada vez mais baratos. De alguma maneira, isso está se invertendo. Parte do crescimento econômico do Brasil se deve às chamadas commodities agrícolas. Produzir soja, produzir trigo, produzir tudo isso é altamente rentável e existe um mercado enorme para isso, principalmente na China. E, em parte, os produtos manufaturados estão ficando cada vez mais baratos. Eu sei que é mais complicado, mas eu estou mostrando como também as coisas se modificaram. Nós temos realidades diferentes do campo. Isso, inclusive, faz uma recriação urbana do campo. Então, o movimento tradicionalista gaúcho é um exemplo clássico disso. Ele é um movimento fortíssimo que reclama ter 2 milhões de participantes no Rio Grande do Sul, no Brasil e no resto do mundo. E ele é baseado na recriação de uma tradição rural num estado que é eminentemente urbano e fortemente industrializado. Os jovens que participam nisso, os festivais de música que eu fui,
eles são jovens de classe média, de formação universitária, e eles me perdoem, mas a maior parte deles, se subisse num cavalo, cairia no cavalo. Literalmente. O que não impede eles de se acharem gaúchos. Um outro fenômeno é o próprio estilo country, que tem toda uma complexidade. Uma das suas manifestações é a Festa do Peão Boiadeiro, que é um enorme empreendimento, com uma sede criada pelo Niemeyer, que é o herói, mito vivo, fundador do modernismo da agricultura, não da arquitetura brasileira, agricultura porque... Bom, e de novo tu tem o tradicional e o moderno. E um outro exemplo, um fenômeno que tu vê cada vez mais, e cada vez mais as nossas cidades são tomadas por grandes caminhonetes. Se tu tem um carro baixo, tu não enxerga nada, e essas caminhonetes são picapes, e tem nomes rurais, e nunca transportar, provavelmente nunca vão transportar um grão de arroz. O bonito é isso, e o bonito às vezes é ser um country boy, um country vaca, não sei o quê. Quer dizer, há uma série de exemplos que a gente poderia dar da própria questão do rural voltar a ser ressignificado num país que está se urbanizando cada vez mais. O que me faz voltar a uma outra questão que eu acho que é uma questão importante, que é a questão do centro e da periferia. Tem a ver um pouco com a segunda parte do meu título tão pomposo, que é a aldeia global, a metrópole local. O conceito de centro e periferia são conceitos centrais, assim, principalmente no mundo ocidental, e eles organizam a nossa maneira de ver a realidade. Até tinha, acho que era um cronista social, acho que Ibrahim Suede, ele sempre dizia sorry periferia, queria dizer coisa segunda. Bom, mas o que é o centro? O centro, historicamente, o centro do mundo fica em Greenwich, que é ali em Londres. Ali é o meridiano zero. Por que ele é lá? Por alguma questão científica? Não, porque a Grã-Bretanha dominava o mundo e ela decretou que ali era o meridiano zero. É esse meridiano que define o que é o Ocidente e o que é o Oriente. É uma definição muito complicada. Na Holanda, o Sérgio fez doutorado na Holanda, eu já vi muitas vezes o Brasil e a América Latina ser classificado como países não ocidentais. Então, subitamente, eu virei oriental. Quando a gente fala da Indonésia, a Indonésia é sempre o Oriente. Mas a Nova Zelândia, que fica mais ao Oriente, ou à esquerda, se não gosta de ficar mais ao Oriente, à esquerda da Nova Zelândia, ela é ocidental, porque ela foi colonizada por britânicos. Então, o conceito do que é ocidental, do que é oriental, do que é centro, do que é periferia, obviamente é um conceito construído e em alguns casos, absolutamente etnocêntrico. Se a gente tomar o caso do Brasil, o centro do Brasil sempre foi a costa. O centro do Brasil é a costa. Claro que a gente poderia dizer que o centro, a gente poderia traçar um cálculo e mostrar onde é que é o centro exato. Não seria nem Brasília, seria mais para dentro do país. Mas o centro sempre foi a costa. Primeiro em Salvador, depois do Rio de Janeiro. O que estava fora era periferia. Hoje em dia a gente poderia complicar um pouco e dizer assim, mas qual é a cidade que é o centro do Brasil? É o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro não é mais a capital. O Rio de Janeiro talvez seja o centro simbólico das representações, das praias, dos corpos, etc. Mas do ponto de vista econômico é uma cidade que está sempre em crise, em dificuldade, tentando achar novas vocações econômicas, indústria pesqueira em crise, indústria naval em crise, as pessoas com medo de vir como turista, então eles não conseguem desenvolver. Ele vai mudar tudo agora. Já mudou. A gente poderia dizer assim, bom, então é Brasília. Bom, Brasília certamente é a capital, tem uma série de coisas que acontecem na capital, mas é realmente o centro, assim, é o centro cultural do Brasil, Brasília não é. É o centro econômico, talvez pelos altos salários de algumas pessoas, mas não é. Então é São Paulo, bom, em algum sentido é. Então, não tinha uma época assim que, quando criaram o Mercosul, tudo que a cidade queria ser a capital simbólica do Mercosul. Porto Alegre queria ser a capital, que enfim estava no sul, Montevidéu também tinha uma razão, Florianópolis queria ser a capital turística, de tal maneira que o Mercosul ia ter
80 capitais. Todo mundo quer ser sempre o centro, e a definição de centro, obviamente, tem a ver com poder e com outras coisas. Mas, de alguma maneira, as cidades, obviamente, sempre foram centros de grandes metrópoles. Aliás, a palavra metrópole tem dois sentidos. A palavra metrópole era o país que colonizava as colônias, Grã-Bretanha, a França como metrópole, mas a metrópole também é a grande cidade. Ou a grande cidade em tamanho, mas mais do que isso, uma grande cidade em tamanho e em cosmopolitismo. De tal maneira que tem gente que diz, bom, tudo bem, Londres, Paris, Nova York são metrópoles, mas uma cidade que tem 5 milhões de habitantes e não tem uma riqueza cultural e econômica não seria. Mas, de qualquer maneira, nós temos essa divisão entre metrópole ser uma grande cidade e metrópole ser a sede de um império. Mas a gente sabe que os grandes impérios, quando eles perderam sua periferia, eles também perderam seus centros. Então, a gente poderia dizer assim, bom, Paris e Londres atualmente são centros do quê? Não é que Paris e Londres não sejam cidades importantes, não é que eu não queira ter um apartamento em Paris, se alguém quiser ficar longe disso, não me entenda mal, mas a gente poderia dizer assim, a gente sabe do que eles eram centros. Londres era a capital de um império que dominava 20% do mundo, população e território. Mas hoje em dia ela é centro exatamente do quê? Se a gente fosse olhar na crise econômica que a Inglaterra está procurando, a gente poderia tornar essa pergunta mais complicada. Então, centro e periferia são perguntas complicadas, e aí a gente poderia ir um pouco mais adiante e se lembrar que qualquer que seja a definição de globalização, tem várias, não estou interessado em entrar nisso, a globalização certamente implica na compressão do tempo e do espaço, que são duas categorias chaves muito caras ao antropólogo. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia a noção de tempo e de espaço se modificaram muito e se contraíram. Quer dizer, eu posso mandar um e-mail aqui desse lugar simultaneamente para a Austrália e para uma sala que tem aqui no prédio ao lado. Pode ser até que com esse poste que caiu hoje, ele chegue antes na Austrália, dando um exemplo completo. Então, a noção de tempo e de espaço que estavam juntos, cada vez mais estão separadas e cada vez estão mais comprimidos, e isso pode significar também ter consequências dramáticas, e em alguns casos, nos chamados países do terceiro mundo, isso pode ser visto beneficamente. Então, a gente sabe que até o surgimento da internet, com acesso a uma universidade como essa, um dos maiores problemas das universidades brasileiras, não era a questão do corpo docente-discente, era, na área de ciências humanas, era o pouco acesso a livros. Nós continuamos tendo muito menos livros que outros lugares, mas nós temos acesso à internet, uma série de sites que a gente não tinha, nem que seja Wikipedia, e nós temos, de repente, acesso a uma coisa como o Portal da Cápsula. De repente, nos permite ter, pelo menos, um alcance maior de livro de conhecimento que eu posso ter em Porto Alegre, como eu posso ter em Santa Maria, como eu posso ter em Pelotas, como eu posso ter em qualquer lugar em que eu tenho acesso a esse lugar. Aliás, boa parte dos maiores centros de saber no mundo estão em lugares pequenos. Princeton é uma cidadezinha pequena, Cambridge é uma cidade pequena. Então, não necessariamente eu preciso estar na grande aglomeração urbana para estar num lugar em que eu tenho recursos. Hoje em dia, os recursos são cada vez mais fáceis, o que torna de novo complicado isso e coloca de novo uma questão nas ciências sociais, que é centro e periferia nas ciências sociais. Existe tradicionalmente uma divisão em que no hemisfério norte se faz teoria, se faz pesquisa, nas ciências sociais, mas no hemisfério sul só se faz pesquisa, não se faz teoria, como se houvesse um determinismo genético, geográfico, que diz, sinto muito, para a teoria não dá. E eu acho que a gente deveria começar a questionar isso, por que exatamente? Então, e também às vezes a gente olha para algumas teorias que são feitas no hemisfério norte e a gente fica assim, que teoria é essa? Muitas vezes são um termo que alguém usa, que vira moda, que o outro usa. Vou dar um exemplo assim. Eu vou dar isso. Se alguém se sentir atingido, eu sinto muito. O termo pós-colonial está muito na moda.
eu tendo a achar que todo conceito... Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, um conceito precisa ser restritivo para poder explicar uma coisa. Quanto mais amplo o conceito, menos ele explica. Se eu fizer um conceito muito amplo, cabe tudo e não cabe nada. Então, um conceito que começa com pós, na minha impressão, é um conceito preguiçoso. Tudo bem eu dizer assim, a África pós-apartheid. A apartheid existiu até muito pouco tempo atrás e certamente está marcando, ainda marca a sociedade sul-africana. Mas o Brasil é uma sociedade pós-colonial, bom, do ponto de vista histórico, fazem quase 200 anos que a gente deixou de ser uma colônia. Aí tem gente que diz assim, não, mas ele tem uma mentalidade colonial. Bom, aí a coisa começa a ficar complicada. Então, assim, eu sei que haveria certamente pessoas muito qualificadas que poderiam tentar contra-argumentar. Mas eu estou dando esse exemplo como um dos 500 exemplos que haveriam de conceitos que alguém teria e que é usado por todo mundo e que quando a gente às vezes pergunta, o rei acaba dando nunca. Então eu estou dando esse exemplo no sentido de dizer que não existe nenhuma razão para não se desenvolverem teorias sociais, sociológicas, antropológicas no Hemisfério Sul, a não ser a nossa falta de ousadia, o nosso complexo de inferioridade, ou seja lá o que for. E o complexo de inferioridade, que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, obviamente é uma coisa social, cultural, introjetada, e que corresponde a uma época no Brasil também. Uma época em que o Brasil se via como subdesenvolvido, com dificuldades de... Por que a derrota de 1950 foi tão traumática? Era a única coisa que a gente podia vencer mesmo era o futebol, o resto era só exportação de café. Então, hoje em dia o Brasil se destaca numa série de outras áreas. O Brasil consegue ser um país que faz transplantes cardíacos, que produz avião que concorre com os aviões canadenses, uma série de outros exemplos, que tem universidades com pós-graduação, e combinado com uma grande desigualdade. Talvez seja esse o grande problema do Brasil. Mas dificilmente alguém diria hoje em dia que o Brasil é um país subdesenvolvido. Também acho que não diria em desenvolvimento. Aliás, eu tive uma reunião na Inglaterra, uma reunião da Academia Britânica de Ciência, como representante da Academia Brasileira, e o grande problema dos ingleses é que eles não sabiam como localizar o Brasil. Nós não era mais developing country, mas também não era desenvolvido, e eles não sabiam. Então, o Brasil provoca um certo mal-estar nesse sentido de como ser classificado. Mas, claramente, o Brasil mudou. Ele continua tendo assim, um certo complexo que aparece muito na questão da importação cultural. Nós temos uma enorme vergonha de que a gente está sempre imitando os outros. Quando, na verdade, todo mundo imita todo mundo. Você deve conhecer um texto clássico do Ralph Linton chamado Um Dia na Vida de um Americano Típico, né? Em que ele acorda de manhã e dormiu numa cama com uma criação norte-americana, ele veste mocassim que não é americano, ele toma café que não é americano, e no final do dia ele vai dormir achando que não é americano típico. Só que tudo que é típico vem de fora, mas foi incorporado e virou americano. O Brasil, de certa maneira, tem ainda uma certa dificuldade em achar que a única coisa que realmente é brasileira, tipicamente brasileira, é jabuticaba. Quando, na verdade, essas várias importações que a gente faz passam por um processo de reelaboração que muitas vezes acaba sendo reexportado. É esse o ponto que eu queria tocar. O Brasil, que sempre foi um país de importação de pessoas, primeiro de europeus colonizadores, de africanos que vieram como escravos, depois de imigrantes pobres da Europa, está fazendo o processo contrário. Existe uma estimativa de que existem 3 a 4 milhões de brasileiros no exterior e muitas vezes voltando dos lugares de onde os antepassados vieram, para o Japão, para a Europa, também para os Estados Unidos. Então, essa é a questão. Segundo, que o Brasil sempre exportou. Antigamente ele exportava café, mas hoje em dia ele exporta soja, ele exporta outros produtos, e exporta sim produtos industrializados. Por exemplo, para pegar um exemplo gaúcho, o grupo Gerdau João Peter está na Índia, está no Chile, acho que vai para a China. Quer dizer, ele é uma multinacional. A Petrobras é uma outra multinacional, e é a multinacional que melhor domina a técnica de perfuração de petróleo offshore, águas profundas.
Então, de novo, o Brasil está exportando, e nas ciências sociais isso também aparece lentamente, mas não tão lentamente, no fato que um número maior de pesquisadores brasileiros estarem pesquisando no exterior. Não é que isso não houvesse. O Chica estudou minério de carvão no Brasil, estudou minério de carvão na França. Mas eu, quando fui presidente da Ampox, eu resolvi fazer o que eu achava que era uma pequena experiência. E chamei uma reunião durante o encontro da Ampox de pesquisadores trabalhando na África e na Ásia. E houve um número muito grande de pessoas que estão trabalhando. E aí eu tive protesto, sempre a gente faz uma coisa dos outros protestos. Por que eu não convoquei uma reunião de pesquisadores estudando Europa e Estados Unidos? Então, sim, existe um número crescente de brasileiros que estão estudando isso. Antes não faziam, em parte por dificuldade de financiamento, em parte porque tinha tanta coisa para estudar no Brasil, porque a gente ia estudar os outros, mas a própria globalização do Brasil, de alguma maneira, se reflete também nisso. E aí eu quero, antes que a Chica me mande uma lista de bilhetes, eu quero voltar à questão da metrópole local. Eu sempre fiquei impressionado, assim, em grandes cidades que eu morei em algumas, com pessoas que conhecem profundamente o seu bairro e mais nada. Assim, pessoas que mostraram o seu bairro, conheciam, moravam lá, que tem isso, que aconteceu aqui passaram os romanos, não sei o quê. E aí quando eu contava alguma coisa do bairro que eu morava, eu disse, mas que interessante, eu nunca ouvi falar disso, como é que tu sabe disso, não sei o quê. Mas tá em livro, eu nunca ouvi falar, eu não ando nessa parte da cidade. Então, isso sempre me levou assim, a uma ideia do provincialismo cosmopolita, né? do sujeito que é provinciano dentro da metrópole. Isso não é uma crítica, de alguma maneira é uma coisa natural. Né? O Hannes, que foi citado hoje, ele dá um exemplo de nigerianos que moram em Londres. Londres é uma das cidades mais étnicas do mundo, cheia de brasileiros, aliás. E tem bairros inteiros que são absolutamente étnicos, que as pessoas falam muito pouco inglês e sobrevivem sem isso. Então ele dá exemplo assim, de nigerianos que vivem em Londres, num certo bairro, que todos os anos vão para a Nigéria e voltam. Eles vão para a Nigéria comprar tecidos e outras coisas para vender em Londres. Diz assim, bom, se fosse olhar do ponto de vista formal e positivista, eles são absolutamente cosmopolitas. Eles vão de um continente para outro, etc. Mas não. Eles vão do bairro deles, que eles moram em Londres, até Heathrow, pegam o metrô, pegam o avião, vão para a Nigéria, ficam lá com a família, voltam e vendem de novo no próprio bairro ou entregam para algum intermediário que vende. Então ele diz assim, essas pessoas são locais. Tu pode estar morando numa grande cidade e ser absolutamente local. Isso pode se dar em vários níveis. Um tem a ver nível de pouco capital cultural, pouco conhecimento. A gente poderia inclusive discutir isso em relação aos analfabetos, como é que o analfabeto se mexe numa cidade, como é que ele lê os ônibus, como é que ele faz, qual é o trajeto que ele faz. Mas mesmo assim, se a gente pensar em pessoas com mais capital cultural, se a gente pensar na gente, se a gente pensar em Porto Alegre, a gente vai se dar conta assim, que tem alguns bairros que a gente conhece muito bem, e outros bairros que a gente está tão perdido como se estivesse em outras cidades. E também uma outra experiência que aparece nesse vídeo. Há vários anos atrás, eu estava no seminário de doutorado e eu não sei o que eu falei do centro da cidade, e a maior parte das pessoas sempre não conhecia o centro da cidade. Ou porque não eram de Porto Alegre, ou porque eram de Porto Alegre e nunca tinham ido para o centro da cidade. Ou que tinham ido para o centro da cidade, mas nunca tinham ouvido falar do que eu falei. E aí disseram, então por que a gente não anda no centro da cidade? E a partir daí eu comecei a fazer a experiência que cada ano a gente escolhe um bairro e visita. Já teve várias vezes no centro, Cidade Baixa, Floresta, Restinga. A gente fez 2 vezes eu chamo disso de caminhada etnográfica, mas 2 vezes foi uma navegação etnográfica. A gente pegou um barco e andou pelas ilhas do Guaíba, que é outra coisa fantástica. Assim, as pessoas, a maior parte nunca viu a cidade do outro lado. E Porto Alegre tem uma relação absolutamente esquizofrênica com o Rio. Todo mundo vem de fora, diz que maravilha, vocês têm o Rio. Quando teve o Fórum Social, vieram os chineses aqui e eles queriam ver o Rio, porque lembram que o Rio tinha um pôr do sol bonito, queriam. Todo mundo falando, quem vai fazer o quê no Guaíba? E todo mundo vem de fora e diz assim, vocês têm esse Rio fantástico? Não, eu queria ver esse
sujo, não sei o que, tem um muro, né? Então, assim, é uma relação meio esquizofrênica, que se a gente for pensar, um clima numa cidade é uma coisa fantástica. Bom, então, na verdade, assim, a gente conhece pouco a sua cidade e na medida que as cidades crescem e o trânsito fica mais complicado, o ideal muitas vezes é trabalhar e morar no mesmo bairro. Ou trabalhar em casa, através de tecnologia eletrônica, ou morar num bairro seguro, de classe média, etc., e poder ir a pé. E os filhos estudarem no mesmo bairro, de tal maneira que seria possível as pessoas praticamente não saírem do bairro. E quando elas precisam de outras coisas, tem essa coisa maravilhosa chamada office boy, que moram 2 ou 3 morrem por dia em São Paulo, mas isso não é problema nosso. Né? Então, teoricamente, é possível morar numa grande cidade e circular num espaço geográfico muito pequeno. E em alguns casos isso até passa a ser um ideal de vida. Vocês não precisam ficar tão preocupados com isso, porque eu li há uns tempos atrás o número de senadores norte-americanos que têm passaportes. Né? E parece que, eu não tenho dado com certeza, mas parece que só 1/4 deles tem passaporte. Ou seja, a maior parte dos senadores norte-americanos nunca viajou para o exterior, nunca sente a menor necessidade de viajar para o exterior. Então, mostra também o grau de cosmopolitismo, não. De novo, o cara provavelmente vai dizer, mas eu não preciso, eu faço política nos Estados Unidos, é o centro do mundo, quem quer vem para cá e acabou. Né? Mas eu, quando li o dado, fiquei muito impactado. Imaginei que um senador norte-americano que não tem recursos para viajar, teria, pelo menos pela Europa, não. Boa parte não tem. O que me faz voltar de novo, para concluir, a essa dicotomia que é o fato de que realmente, hoje em dia, com a moderna tecnologia, como a mencionada, que depois se realizou, as coisas ficam cada vez mais próximas, mas que ao mesmo tempo as pessoas que moram próximas muitas vezes se cruzam muito pouco. Não é que elas não se cruzam, eles se cruzam em certos lugares. Um desses lugares é o mercado, sobre o qual a gente vai ver um vídeo. Esse sim é um lugar que pessoas de mais variadas extrações sociais cruzam. Uma outra experiência interessante são metrôs em cidades que dependem do metrô. Os diferentes horários de metrô têm passageiros totalmente diferentes. O passageiro das 6 ou 7 da manhã para andar no metrô é completamente diferente do metrô das 10 da manhã, de tal maneira que eles não se cruzam. E tem parques que têm usos diferentes em horários diferentes. Por exemplo, o Parcão, no mês de Vento, é um parque muito mais de classe média e classe alta. Mas a Redenção tem um uso diferente domingo de manhã e domingo de tarde. Domingo de manhã é o público, da classe média, de tarde já o público é diferente. De tal maneira que as populações podem ou não se encontrar porque eles circulam em mundos diferentes, ou eles podem circular no mesmo espaço, mas horários diferentes. E com isso, pois é. Muito obrigado.